Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá, vamos dar início a um novo capítulo. Então, para quem está meio perdido, estamos dando início hoje ao capítulo 20. Nós encerramos, o estudo da reflexão, dos espelhos planos e dos espelhos esféricos. E hoje nós vamos dar início ao estudo sobre refração da luz. Bom, retomando aqueles conceitos iniciais que nós vimos no início da aula, a refração da luz, ela acontece quando eu tenho um raio de luz que muda de meio, Ele está no meio, por exemplo, o ar, e ele muda de meio, por exemplo, a água, e quando isso acontece, ocorre um desvio nesse raio, Então, só para a gente dar uma relembrada, refração é mudança de luz entre meios transparentes, então não vai funcionar em meios que não sejam translúcidos, Esse desvio, essa quebra desse raio, essa mudança de angulação do raio, ela acontece por causa da mudança da velocidade da luz. A luz muda de velocidade? Muda, gente. A velocidade que nós consideramos da luz, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, ela é no vácuo, tá? Mas conforme ela muda de meio, ela entra na atmosfera, ou ela entra na água, ou em outro meio transparente, acontece uma mudança da velocidade da luz, tudo bem? E por causa dessa mudança de velocidade, esse ângulo ele muda. E eu tenho aqui mesmo desvio de um raio luminoso, Então, o que acontece, por exemplo? Eu pego um copo com água, coloco um lápis. Conforme eu olho de frente, eu vejo a metade de fora do lápis aqui e a metade de dentro do lápis aqui. Parece como se fosse um lápis quebrado. Faça um teste, olhem aí na sua casa. Pega um copo de água e enfia um lápis assim. Vocês vão ver, olhando de frente, que ele parece quebrado. Tanto que o nome refração da luz vem justamente da palavra quebra, tá? Se formos ver a etimologia da palavra. Bom, muito bem. Quais vão ser as características aqui no desenho? Aqui, essa linha vai ser a minha separação entre meios. Aqui eu tenho o meio que a luz se encontrava. Aqui embaixo eu vou ter o meio que a luz está entrando, tudo bem? Então aqui o meio onde a luz está entrando. Aqui eu tenho o raio incidente, que ele atinge essa diferença entre meios, essa mudança de meio, fazendo um ângulo incidente com a normal. A normal, sim, gente, aqui eu continuo tendo a minha reta normal, perpendicular a essa mudança de meio, tá? Então, aqui eu tenho o raio incidente, que forma um ângulo incidente com a normal. Quando ele atinge, ele muda de meio, eu vou ter o raio refratado. Refração, raio refratado. Esse raio refratado forma um ângulo de refração com a normal, tudo bem? Então, quando eu falar sobre ângulo aqui, gente, eu quero que vocês entendam que é o ângulo em relação à normal, tanto de incidência quanto de refração. O que é essa linha pontilhada? Se esse raio não mudasse de meio, se o meio fosse igual, ele continuaria em linha reta, ele faria esse caminho, que mostra a linha pontilhada. Como acontece uma mudança de meio, há um desvio desse raio, por isso que esse ângulo muda. E uma observação importante é que essa mudança na velocidade da luz, ela acontece por causa da densidade da substância. Então, eu tenho várias substâncias que eu posso usar como exemplo. Pode ser o ar, pode ser o vácuo, pode ser a água, pode ser o álcool. Então, eu tenho várias substâncias diferentes, cada uma com uma densidade própria. Essa densidade altera a velocidade da luz. Com a alteração da velocidade, acontece o desvio. Tudo bem?
Muito bem, vamos lá. Gente, só uma observação, eu gostaria que vocês escrevessem todas essas informações da aula de hoje no caderno, porque ela é uma aula fácil, mas que com um grande número de informações, então é preciso se organizar, tá bom? Então vamos lá. Logo em seguida, eu tenho aqui, ó. Se a velocidade da luz está aumentando, significa que ela está indo para um meio menos refringente. Tudo bem? Que eu utilizo a simbologia N-. Vamos ver o que é esse N já já. Se a velocidade da luz está diminuindo, ela está indo para um meio mais refringente, que eu simbolizo como N+. Tudo bem? Então vamos lá. O único caso onde a refração não vai alterar o ângulo é quando o meu raio de luz, meu raio luminoso, ele está incidindo exatamente na reta normal. Então, aqui o meu raio de luz está incidindo na reta normal, ele não vai ter nenhum tipo de desvio, tudo bem? Então, se está incidindo na reta normal, não há desvio. Só para a gente dar uma observação aqui, para a gente relembrar, essa reta normal, ela é sempre paralela à minha superfície. Paralela não. Olha como o professor está doido. Ela é perpendicular. Desculpa, vou até riscar aqui para ser mais rápido. O professor está doido, confundiu as palavras. Ela é perpendicular. Então, essa normal, ela é perpendicular à superfície, ou seja, ela forma um ângulo reto de 90 graus. Então, aqui está a minha normal, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Caso eu esteja falando de uma superfície circular, essa minha normal vai ser um raio, ou seja, ela vai passar pelo centro da minha esfera e vai ser traçada na direção desejada. Mas ela vai ser aqui o raio passando pelo centro da esfera, da circunferência. Depende, mas eu vou colocar aqui as duas. Circunferência. Porque eu posso estar falando tanto em 2D quanto em 3D, tá? O importante é que vocês saibam que vai ser o raio, tudo bem? Que eu posso imaginar um ângulo reto, não é bem assim, mas eu posso imaginar, não é bem assim. Mas aqui tá a minha normal, tudo bem? Muito bem, gente. Então, o que eu tenho além disso? Vamos lá. Eu tenho uma refração de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então aqui, ó, de novo, N+ e N-, tá? Quando eu tiver uma refração de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o meu raio refratado se afasta da normal. Então, teoricamente, este raio luminoso deveria seguir esta trajetória, mas o raio refratado se afasta da normal, porque está indo de um meio mais refringente para o menos refringente. Observem aqui no esquema este símbolo. Primeiro ela está no meio mais refringente N+, atingindo o meio menos refringente N-. Então tá aqui. O contrário eu também analiso. Ela pode ir de um meio menos refringente, N-, para um meio mais refringente, N+. Então aqui, olha no esquema, N- indo para o N+. Quando isso acontecer, essa reta esse feixe luminoso vai se aproximar da normal. Ou seja, o raio de luz deveria continuar nesse sentido, mas acontece uma aproximação para a reta normal. Por consequência, no primeiro caso,
o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. No segundo caso, uma análise dos ângulos, eu tenho que o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração, tudo bem? Então aqui eu tenho todas as informações, tá bom? Não se esqueçam de anotar no caderno. Agora, vamos ver o que é esse N que já apareceu algumas vezes. Esse N eu vou chamar de índice, faltou o acento, de refração. O que é o índice de refração? É o quanto que a velocidade da luz vai ser alterado. Para eu calcular esse índice de refração, que é o N, eu vou fazer a velocidade da luz no vácuo, que é o C, dividido pela velocidade da luz no meio que eu estou analisando, que é o V. Tudo em metros por segundo. Então, quando eu for calcular aqui o índice de refração, eu vou ter a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, dividido pela velocidade da luz no meio, metros por segundo também. Com um jogo matemático, cortando em cima e embaixo metros por segundo, eu posso perceber que o índice de refração, ele não tem unidade de medida, tá? Então aqui não vai ter uma unidade de medida, tudo bem? Bom, então repetindo, índice de refração, velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio, tá bom? Não tem unidade de medida, tá? Muito bem. Eu também tenho o índice de refração relativo. Como assim? Vamos entender a diferença. O índice de refração, esse daqui pode ser chamado de absoluto. Eu estou comparando a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio. Então, sempre a minha referência é a velocidade da luz no vácuo. Mas em algumas situações, eu vou querer comparar a velocidade em dois meios diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, ar e água. E a comparação que eu estou querendo fazer é da velocidade entre esses dois meios. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Presta atenção. O índice de refração relativo entre o meio 1 e 2, por isso, N1, 2 ponto e vírgula 2, que é entre os meios 1 e 2, no caso, ar e água, podia ser água e vidro, ar e vidro, água e álcool, enfim. Podia alterar aqui. É igual ao índice de refração de 1 dividido pelo índice de refração de 2. Fazendo um joguinho, um joguete matemático, vai inverter a segunda, multiplicar pela primeira, eu tenho que o índice de refração entre 1 e 2, que é o índice de refração de 1 sobre o índice de refração de 2, é igual à velocidade de 2 sobre a velocidade de 1. Reparem que os números estão mudando, tá? Não confundam isso. Então, o índice de refração relativo do meio 1 com o meio 2, que é a mesma coisa que o índice de refração de 1 dividido pelo índice de refração de 2, pode ser obtido dividindo a velocidade de 2 pela velocidade de 1. Fazendo um grande resumo sobre índice de refração, o N-, que aqui o menos é... Peraí que fugiu a palavra. Menos refringente. Eu vou ter uma velocidade maior
e um ângulo maior naquele meio. Quando eu tiver um meio mais refringente, eu tenho uma velocidade da luz menor e um ângulo menor naquele meio. Aqui, ó, se afastando e se aproximando da reta normal. Tudo bem? Mas aqui é só um resuminho mais esquemático disso que a gente estava vendo, dessa diferença de ângulo, dessa diferença de velocidade e do mais e menos refringente. Esse N é o índice de refração absoluto. Tudo bem? Bom, vamos lá, então. Em frente. Eu também tenho duas grandes leis da refração. A primeira grande lei da refração é que o raio incidente e o raio refratado são coplanares. Então, se eu pensar aí no tridimensional, eles estão pertencendo ao mesmo plano. A segunda lei ela é mais aplicável e muito importante. Alguns cientistas conseguiram comprovar uma teoria de um matemático francês chamado Descartes, matemático, filósofo, que ele percebeu que se eu pegar o índice de refração do meio 1, que está aqui, vezes o seno do ângulo de incidência, é exatamente igual que o índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de reflexão. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter os dois índices de refração, do primeiro meio e do segundo, e dos respectivos ângulos com a normal, tanto de incidência quanto de reflexão. Vou trabalhar com seno, tá? Então aqui não se esqueçam, aquela musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1 e por aí vai. Tudo bem? Fazendo alguns joguetes matemáticos, eu posso chegar nessa dupla igualdade aqui. Aonde? Vamos lá. O índice de refração de 1 sobre o índice de refração de 2 é igual à velocidade de 2 sobre a velocidade de 1. Até aqui nós já tínhamos visto, né, lá atrás, no índice de refração relativo. Isso vai ser igual ao seno do ângulo de refração sobre o seno do ângulo de incidência. Então aqui eu tenho algumas fórmulas que são aplicáveis. Vocês podem ver que é muita fórmula, mas são fórmulas que se repetem e que são simples de resolver. Então, com organização, isso fica fácil. E para treinar isso, gente, para colocar em prática esses conceitos, eu quero que vocês façam para casa as páginas 20 e 21, tudo bem? Próxima aula a gente corrige. Um grande beijo, bons estudos e tchau, tchau.